Sou Sônia Regina de Castro, inventora e titular dos pedidos de patente da armadura tubular, pelo qual recebi prêmio Stemmer da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, FAPESC, correspondente ao 3º lugar na categoria Inventor Independente. Iniciei esse projeto em 2004 e trabalho sozinha até hoje. Em 2013, ainda terceirizei parte da produção de um protótipo de uma versão anterior, mas em seguida comprei uma máquina manual de curvar tubos e passei a fazer também os protótipos sozinha. Eu modelei o desenho atual no programa Fusion 360 por meio de uma licença gratuita que recebi da Autodesk numa iniciativa de apoio a startups. Essa imagem é de um e-mail no qual eu registrei o primeiro desenho da estrutura tubular dessa versão atual, em 5 de novembro de 2019. Eu produzi um protótipo a partir daquele desenho que fiz no computador e testei-o entre abril e maio deste ano. O desenho atual resulta de ajustes que eu fiz naquele protótipo. Eu concluí esse novo protótipo semana passada, com muita dificuldade, pois houve acontecimentos muito infelizes que evidenciam a intenção de pelo menos dificultar muito a continuidade desse meu trabalho. Os ajustes que me permitiram chegar ao desenho atual eu concluí no início de junho. No dia 8, houve um incêndio na minha residência. Além de destruir aquele e outros protótipos anteriores, destruiu meus pertences pessoais, todos os meus equipamentos de informática e o meu ateliê de costura. 2 dias depois do incêndio, eu soube que ofereceram ajuda para reconstruir a minha casa num grupo de WhatsApp que reúne primos e tios da minha família paterna. Eu pedi que informassem que minha prioridade eram as ferramentas e máquina de costura para eu reconstruir o protótipo. Uma de minhas irmãs emprestou-me seu celular para eu gravar e publicar uma mensagem. Mas depois de fazer a publicação, eu notei que minha mensagem estava apagada. Essa minha irmã tentou convencer-me de que eu a teria publicado num grupo errado, mas quando eu disse que gravaria de novo, ela negou-se a emprestar-me seu celular. No domingo seguinte ao incêndio, reuniram-se na casa da família que fica em frente à minha casa incendiada. Então, outra de minhas irmãs disse que ouviu aquela mensagem que sumiu depois que a publiquei. Ela ainda, diante dos demais, escarneceu do pedido de ajuda que eu publiquei no grupo, deixando claro que estavam decididos a frustrar a minha intenção de reproduzir esse novo protótipo. Registrei relatos de tudo isso para a polícia, pois eles ainda decidiram lançar-me na completa miséria e desamparo. Exigiram que eu saísse da casa deles naquela mesma tarde. Negaram-me até mesmo um pedido de 1 semana de prazo para que eu pudesse tomar algumas providências mínimas, como uma porta para eu ter alguma segurança para instalar-me num pequeno cômodo da casa que foi menos afetado pelo incêndio. Disseram que eu deveria ir dormir no galpão que fica ao lado da casa incendiada. A parede de fundos daquele galpão tinha buracos, nem mesmo havia cadeado nas portas, e estava tudo entulhado de material de um depósito de lixo reciclável que a minha filha colocou lá. As instalações de água e luz foram afetadas pelo incêndio, nada funcionava, não havia a mínima condição de habitar naquele local. Tive então que suplicar ajuda a vizinhos. No final daquela tarde, um casal que eu mal conhecia abrigou-me e cedeu-me espaço no barraco de madeira. Eles mesmos cuidaram de cobrir as frestas entre as tábuas com colchas, mas fez muito frio naquele local, em 1 mês e meio que eu me alojei lá nesse inverno. Eu tenho alergia a frio, fibromialgia, graves lesões nos ombros e continuo ainda sem óculos para trabalhar. Mas Deus tem me dado força e saúde para sobreviver a tudo isso e refazer esse protótipo. Recuperei algumas ferramentas nos escombros do incêndio e outra maravilhosa vizinha, com a qual eu antes mantinha apenas relações cordiais, deu-me uma máquina de costura usada. Depois ela ainda emprestou outra. A minha filha está diretamente relacionada ao incêndio. Conseguimos interná-la no Instituto de Psiquiatria no dia seguinte, mas ela permaneceu lá só 3 semanas. Faz pelo menos 5 anos que ela passou a ser extremamente agressiva comigo. Eu já havia tentado interná-la no passado sem consegui-lo.
Depois ela foi morar com minhas irmãs, mas pediu para retornar em abril. Comportou-se então extremamente mal, tanto que antes do incêndio eu já havia enviado um e-mail para o delegado local pedindo que a alertassem. Aconteceram também outros fatos muito graves em relação a pedido de patente internacional. A autoridade responsável pela busca internacional do INPI fez uma declaração falsa ao emitir opinião no relatório de busca internacional em pedido de patente que eu apresentei pelo sistema PCT. Essa declaração falsa pode gerar sério prejuízo para o nosso país, pois corresponde a dizer que esse meu invento pode ser explorado de graça em países estrangeiros. Eles afirmam que todas as características de técnicas que eu comecei a desenvolver no ano de 2017 estariam já registradas em pedido de patente que eu apresentei no ano de 2014, relativo a uma versão anterior desse meu invento, cujo prazo para requerer patente já está vencido no exterior. Eu pedi que eles corrigissem aquilo, mas emitiram um novo relatório, no qual apenas acrescentaram indicações entre parênteses, como o número de parágrafos e outras referências, que evidenciam a pretensão de justificar aquelas declarações falsas. Eu tentei recorrer à ouvidoria do INPI, mas mudaram o site, passando a exigir que se use o sistema de ouvidoria do governo federal. Eu então entrei naquele sistema usando e-mail e senha, identifiquei-me no teor da mensagem, mas aquela mensagem foi registrada como se fosse anônima. Assim eu não tinha como controlar o seu processamento, não tinha como verificar o que aconteceu com ela, nem receber resposta. Eu repeti o processo para enviar aquela mensagem várias vezes e aconteceu o mesmo, ou então apareceu outra mensagem de erro. Eu então reclamei para a Controladoria Geral da União. Usei o sistema de acesso à informação e pedi que me informassem o tratamento que deram àquela mensagem que foi registrada como anônima. Mas negaram esse pedido sem esclarecer a razão disso, pois eu expliquei que eu estava muito bem identificada no teor daquela mensagem que foi processada como anônima. Então eles deveriam ter me dado acesso àquela informação, pelo que eu entendo, né? É o que consta na lei de acesso à informação. E também, nesses últimos anos, eu escrevi a armadura tubular em muitos programas de apoio à inovação do governo federal, do governo estadual e também da iniciativa privada. Mas tudo o que eu consegui foi o já referido terceiro lugar no Prêmio Stemmer. Nunca recebi nenhuma proposta, nenhuma comunicação de interesse em parceria, nada. Mas parece-me evidente que esses fatos visam a forçar-me a fazer uma oferta desesperada de venda dos meus direitos de inventora. Esse produto, entretanto, pode ser colocado no mercado por meio de parceria, de terceirização da produção. Eu posso cobrar apenas uma licença separada do preço do produto. Se houvesse algum interesse em de fato produzir, bastaria firmar uma parceria sim. Ninguém precisa comprar os direitos de invenção desse produto. Mas esses direitos podem ser usados para restringir o acesso ao produto, com a imposição de preços muito altos, e eu sempre quis evitar isso. Eu também detestaria que esse invento fosse usado para especulação em bolsa de valores. Por isso, eu esforcei-me muito para investir e trabalhar sozinha nesse projeto por mais de 1 década e meia. Pretendo inserir na descrição desse vídeo o link de matéria do meu blog e de site, onde eu mostro fotografia de fases anteriores desse projeto e conto a história desse trabalho. Fica muito claro que, além de Deus Criador, nosso Pai, ninguém, além de mim, tem direito sobre esse invento. Empréstimos que eu recebi de parentes sempre foram atrelados a compromisso de devolver em razão de processo judicial trabalhista em curso nesses últimos anos. Eu nunca fiz nenhum acordo de participação nesse invento. Minha irmã mais velha registrou um comentário em publicação minha no Facebook dizendo que eu seria sustentada por mãe. Isso é falso. Apenas por alguns meses no ano passado, quando minha filha já estava muito debilitada e desempregada, ela nos deu uma ajuda mínima para o essencial. Ainda que a legislação brasileira favoreça direito à herança, em circunstâncias assim,
em razão do público e notório desapreço deles por mim e desrespeito pelo meu trabalho, todos devem perder qualquer direito desse tipo. Eventuais resultados financeiros desse meu trabalho devem ser destinados à entidade assistencial filantrópica que de fato beneficie pessoas carentes, com educação, alimentos e recursos para efetiva organização econômica. Para minha filha e eventual descendente direto que ela possa vir a gerar, deve ser destinado apenas o necessário para suas despesas básicas, caso haja necessidade de receber isso. Ou seja, nenhum parente meu, em nenhuma circunstância, pode negociar direitos de privilégio de invenção da armadura tubular nem de nenhum outro invento meu. Se eu ficar impedida de dar andamento aos pedidos de patente que eu mesma depositei, ninguém mais pode requerer estes direitos. Se houver algum requerimento de patente de meus inventos apresentado por qualquer outra pessoa que não seja eu mesma, só pode ter origem em fraude, em ilegalidade, pois eu jamais venderia esses direitos e jamais cederia em nenhuma circunstância. A minha primeira motivação para dedicar-me a inventos foi o desejo de ter o meu próprio negócio, mas prefiro que esse invento caia em domínio público que permitir que caia nas mãos de ladrões, de criminosos ou de meros especuladores, pois em domínio público haveria maior possibilidade de viabilizar-se preços acessíveis à grande massa de consumidores. E a armadura tubular proporciona segurança para usar veículos baratos e funcionais, como motocicleta. Isso deve tornar as pessoas mais livres e independentes. Um mundo com pessoas mais livres e independentes certamente deve ser um mundo mais justo que esse. Estou certa, portanto, de que é isso que agrada a Deus, nosso Criador, o único que me motivou e amparou em todo o processo de desenvolvimento da armadura tubular, além dos bons vizinhos que eu já citei. E nem precisa ser um serralheiro profissional para produzir essas peças tubulares, pois eu as fiz usando a máquina de curvar tubos manual. Essas peças não têm furo nem solda e eu cortei os tubos usando também uma serra manual. Se eu não conseguir firmar parceria para industrialização, se eu ficar sem meios de dar andamento aos processos de patente, esse invento poderá ser produzido por trabalhadores autônomos, pequenos empresários e similares, ou seja, pode haver muitos concorrentes que viabilizem preços justos. Muito obrigada pela atenção.